Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Mais uma noite de live, de transmissão do nosso pequeno grupo. Hoje não está sendo muito bem uma live, né? Não está sendo ao vivo, mas só que é aquilo. Eu tive algumas ideias aqui durante a semana ao assistir alguns vídeos de pregação que eu fiz em algumas lives, principalmente da Igreja Batista Califórnia de Itabuna, e eu queria compartilhar essas mensagens pregadas por mim para os irmãos. Então eu tive essa ideia de fazer essa live nossa hoje, que seria uma live normal, né? Fazê-la gravada e colocar a mensagem que eu preguei em um determinado dia, de uma determinada semana, no ano de 2020, na Igreja Batista Califórnia, para que os irmãos assistissem. Hoje nós temos essa facilidade de resgatar algumas coisas da nossa própria história, né? Então hoje eu vou estar naquela posição de espectador, assistindo eu mesmo pregando, coisa que dificilmente eu paro para fazer. Muitas vezes são tantas mensagens e a gente vai estudando, vai lendo e tal, então eu quase não paro para me assistir. Hoje eu vou ter essa oportunidade junto com os irmãos. A nossa transmissão hoje do pequeno grupo vai seguir o mesmo padrão de sempre. Nós vamos ter os momentos de oração, os momentos de louvor e o momento de mensagem. Espero que os irmãos gostem e sejam edificados da mesma forma que eu também vou ser edificado ao assistir essa transmissão do pequeno grupo hoje. Meus queridos, vamos começar com oração para dar início ao nosso pequeno grupo, ao nosso culto, esse culto semanal que nós já estamos fazendo há tanto tempo, antes pelo Google Meet e agora por essa nova plataforma, pelo menos nova para mim, né, em relação à transmissão, que no caso é o YouTube. Então vamos fazer essa oração inicial. Senhor, meu Deus, meu Pai, entrando na sua presença mais uma vez nesse dia, Senhor, para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, lhe agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui assistindo a essa transmissão, Senhor. Que o Senhor continue os livrando de todo mal, continue preservando a vida de todos, fazendo com que nenhum problema, nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma dificuldade entre em nossas tendas, Senhor. Que o Senhor continue nos livrando de todo mal, abençoando a vida de todos aqueles que estão assistindo agora, nesse momento, e daqueles que vão assistir a essa transmissão posteriormente, nos mostrando sempre a necessidade que nós temos de aprender sobre a sua mensagem, de aprender sobre a verdade que existe nas Sagradas Escrituras, Senhor. Continue nos direcionando, conduzindo esse culto em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, vamos para o nosso momento de louvor. Hoje, como eu falei, vai ser um pouquinho diferente. Então, espero que os irmãos estejam atentos aqui a todas as tabs que vão estar aparecendo na tela. Em alguns momentos vai estar aparecendo algumas mensagens na parte inferior aqui. Então, é legal que os irmãos fiquem bem atentos a esse novo formato que nós estamos usando, né? Mas vamos louvar o nosso Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração.
estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Vem. Amém, meus queridos. Vem, essa é a hora da adoração. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Meus queridos, essa música traz uma mensagem muito interessante para as nossas vidas, para que a cada dia venhamos a louvar o Senhor com mais prazer, com mais vontade, expressando muito mais alegria em estar louvando ao nosso Senhor, né? Meus queridos, vamos orar mais uma vez agora, para passar para o nosso momento da mensagem. Ainda teremos uma oração aqui antes da mensagem com o pastor Clodoaldo Cidade, que é o meu pastor lá em Itabuna, pastor da Igreja Batista Califórnia, um grande amigo que eu consegui nessa caminhada durante o meu período de seminário. Ele foi um dos meus professores e sempre esteve junto comigo desde o comecinho lá do seminário até o finalzinho. Então, é um grande amigo e nós temos uma longa história aí. E é um grande prazer rever uma oração do pastor Clodoaldo, orando para que Deus me abençoe e tal, antes da mensagem. Isso é regozijante demais. Então, vou fazer uma oração aqui rapidinha, porque ainda vai vir essa oração do pastor Clodoaldo antes da mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos na sua presença mais uma vez nessa noite, Senhor, lhe agradecendo por tudo. É sempre um motivo de grande alegria estar na sua presença, é sempre um motivo de grande alegria estar espalhando a mensagem do Evangelho e recordando também, Senhor, os momentos que nós vivemos durante toda a nossa história cristã, Pai. Continue nos abençoando a cada dia, para que a cada dia venhamos a dar mais valor a esses momentos que nós estamos na sua presença, meu Deus. Continue conduzindo esse culto para que nenhuma coisa seja dita ao léu, mas sim para que as pessoas entendam a realidade acerca da sua mensagem, Pai. Continue me abençoando, me usando como canal de bênção da forma que o Senhor sempre tem usado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Agora vamos ouvir aqui a oração do pastor Clodoaldo, introdutória, antes da mensagem. Muito bem, neste momento estaremos mais uma vez elevando o nosso pensamento até o trono da graça do nosso Deus. Neste momento apresentando a vida do Paulo Júnior, seminarista da Igreja Batista da Califórnia, ele que trará a mensagem do Senhor na manhã desse dia, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, te agradecemos por cada canção, texto bíblico, cada vídeo compartilhado. Te agradecemos pela vida dos teus servos que estão conectados aqui, acompanhando essa transmissão de live de culto, cada um acompanhando e cultuando nos seus lares. E neste momento, Senhor, nós queremos colocar a vida do teu servo, o pastor
e seminarista Paulo Júnior, que o Senhor esteja tomando o teu servo em tuas mãos, esteja iluminando o seu entendimento, esteja transmitindo a sua mensagem através do teu servo, ele como é instrumento nas tuas mãos, alcançando corações esta manhã. Que vidas sejam tocadas, vidas sejam edificadas, encorajadas por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, o seminarista Paulo Júnior. Nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meu nobre. Amém, pastor. Amém, meus irmãos, graça e paz. Deixa eu me desamarrar aqui, tirar esse retorno aqui. Amém, meus queridos. É um motivo de muita alegria, acredito que não haja necessidade de falar sempre isso, mas como é sempre um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra, ou então cantando aqui nas lives. Sei que minha voz hoje está um pouquinho alterada, já que eu passei por uns dias aqui meio complicados. Eu tenho alergia à pólvora, então sempre essa época de São João é muito complicado para mim. A garganta é a primeira coisa que acaba pifando. Mas mesmo assim, meus irmãos, devemos continuar louvando ao nosso Senhor, devemos continuar sempre apresentando ao nosso Senhor o melhor possível em todas as ocasiões. Independente de estarmos passando por problemas, por dificuldades, acredito que nesse momento todos estejam passando por tristeza, todos estejam passando por ansiedades, todos estejam passando até por problemas depressivos, alguns estejam passando por essa situação, porque o momento que nós vivemos hoje está muito conturbado, está muito difícil. Alguns estão sem dormir, como esse que vos fala. Essa noite foi um pouquinho complicado para dormir, mas mesmo assim, meus irmãos, nós devemos sempre tentar trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Temos que sempre trazer à nossa mente aquilo que nos alicerça. Nessa manhã, nós vamos falar sobre isso, sobre o alicerce da nossa vida. Sem mais delongas, vou pedir que os irmãos abram logo vossas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 6, do verso 47 ao 49. Eu peço que os irmãos compartilhem, escrevam aqui nos comentários o texto bíblico, para que os irmãos que estão entrando já vão acompanhando. Lucas, capítulo 6, do verso 47 ao verso 49. Dá um tempinho para que os irmãos encontrem. Amém. Vamos fazer a leitura. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia, sem alicerces. Quando a água bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos mais uma vez na sua presença, Senhor, para lhe agradecer por esse dia, lhe agradecer pelo fôlego de vida. Independente das circunstâncias, estamos vivos, Senhor, respirando e podemos adorar o Senhor mais um dia, meu Deus. Continue nos abençoando, continue nos livrando de todo mal, abençoando nossas famílias, abençoando nossas estruturas, Senhor, para que nós venhamos a cada dia mais entendermos a necessidade que é seguir ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre uma mensagem que acredito que seja batida, muitos irmãos já tenham escutado essa mensagem, mas hoje, mais do que nunca, a mensagem continua viva e eficaz e necessária.
A mensagem bíblica, a leitura bíblica, em todos os pontos possíveis, ela se torna extremamente eficaz, independente do momento que ela está sendo pregada ou da época que ela está sendo pregada. Ela pode ser aplicada. A Bíblia é um livro extremamente atemporal. Ele funciona diferente de outros livros, de outras literaturas que nós temos em mãos, que são literaturas que ficam presas a uma época específica. A Bíblia não funciona desse jeito. Por ela ser um livro totalmente divino, por ela ser a nossa regra de fé e prática, ela funciona independente do momento. E nesse momento em que nós estamos vivendo hoje, essa mensagem tocou muito meu coração. Aonde eu estou alicerçando a minha casa? Aonde eu estou alicerçando a minha vida? Como é que está funcionando os meus alicerces? Eles estão firmes para enfrentar todas essas dificuldades, para enfrentar um momento de pandemia global, que não é só aqui no nosso país. Sei que há pessoas que estão mal informadas, mas não é só aqui que está funcionando isso. As coisas não aconteceram só aqui no Brasil. Isso é no mundo inteiro. O mundo inteiro está em recessão, todos estão passando por dificuldades. E como estão os meus alicerces como cristão para enfrentar essas crises? Como eu estou vivendo nesses dias agora? Estou construindo a minha casa, eu construí a minha casa onde? Eu construí sobre a rocha ou eu construí na areia? Como é que está funcionando minha vida? E isso tocou no meu coração. Como eu já falei em outras vezes, a mensagem do Evangelho, a pregação, em muitos momentos ela funciona assim. A gente prepara todo um esboço e tal, faz toda uma preparação, escreve tudo direitinho e anota, vai anotando vários pontos, procura as concordâncias e tal, vai estruturando tudo, e em alguns momentos Deus fala, opa, não é isso que eu quero que você fale. E nesse momento nós começamos nas concordâncias que nós vamos estruturando, comigo principalmente acontece assim, na estrutura que eu vou montando em meu esboço, que é o que eu utilizo como sendo base para falar aqui, para não me perder, é legal que exista um esboço. Então, quando eu vou construindo, eu vou encontrando pontos que chamam muito mais minha atenção, que vão mexendo muito mais comigo do que aquela estrutura que eu tinha montado previamente. E é aí que eu começo a notar que Deus está me direcionando para falar sobre outro assunto. No caso dessa mensagem dessa manhã, foi assim que funcionou. Nessa noite passada, quando eu comecei a revisar os arquivos e dar uma lida novamente, revisar tudo direitinho, a mensagem começou a ser mudada. E eu comecei a me questionar em relação a como estava a minha vida. Eu ia falar sobre ansiedade nessa manhã. Estruturei tudo direitinho, busquei referenciais e tal, mas só que o que mais mexeu comigo foi como está a minha estrutura. Como eu estou nesse momento? Como está a estrutura da minha casa? Como a minha família está nesse momento? Aonde eu estou me alicerçando? Como é que está funcionando isso em minha mente? E na minha vida também. Como está o meu testemunho de vida? Em momentos em que todos estão desesperados, como é que eu estou me comportando? Eu estou me desesperando também? Minha casa está caindo? Ela foi construída aonde? E tudo isso começou a mexer comigo. E nessa manhã, eu quero que vocês também façam essa reflexão. Estejam se perguntando como está a vida de vocês. Como está funcionando a vida de vocês. Nesse momento, principalmente, de crise. Porque no momento de bonança, no momento de felicidade, no momento em que tudo está bem, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos em algumas situações, mas são dificuldades isoladas, é muito fácil ter fé. É muito fácil esbravejar, botar a boca no mundo e falar que ama a Deus e que está seguindo, e que tem fé, que tem esperança. Mas no momento de dificuldade, aí é que as coisas começam a ficar muito complicadas. Meus irmãos, como tem sido a sua postura nesse momento de dificuldade? Tem sido a postura de uma pessoa que tem esperança no Deus que serve? Tem sido a postura de uma pessoa que tem fé cegamente
acredita totalmente e confia totalmente no Deus que serve? Ou tem sido uma postura de alguém que está se acovardando? Ou está começando a tentar de todas as formas possíveis se afastar do problema, emocionalmente, fisicamente, se isolar, achando que isso vai resolver alguma coisa, ao invés de buscar a Deus? Como é que tem sido sua vida? Como é que tem sido a minha vida? Todas essas perguntas, meus irmãos, que eu estou levantando aqui, eu me fiz. E eu me faço o tempo todo. Antes de eu mexer em alguma coisa, ou dar uma chicotadinha em algum dos irmãos que está me ouvindo, essa chicotada vem nas minhas costas. O pregador, ele sempre trabalha desse jeito. Antes que a mensagem chegue aí, a mensagem já mexeu muito aqui. E em alguns momentos mexeu em estruturas base, em estruturas que eu nem imaginava que estavam caóticas. Mas só que mesmo assim, a mensagem vai e corta naquele lugar específico. E nessa noite passada, meus irmãos, eu estava precisando muito disso. Eu estava precisando de uma mensagem que me fizesse reavaliar a minha vida como cristão, me fizesse reavaliar a minha vida como servo de Deus. Eu sei que as dificuldades, elas vêm, e é impossível você não passar por dificuldades. No mundo tereis aflição, mas devemos ter bom ânimo. O próprio Cristo venceu o mundo. Nós estamos em um momento, meus irmãos, que as palavras que eu vou utilizar aqui podem parecer meio loucas, mas estamos em um momento de facilidade. Porque nós já temos um Cristo que veio por nós, meus irmãos. Nós temos um alicerce, que é o próprio Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Não há necessidade de esperar uma segunda bênção para que o Espírito Santo habite em nós. Nós já vivemos isso, meus irmãos. Então devemos agir como cristãos que são receptáculos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Ele nos direciona, ele nos consola em muitos momentos. O porquê que estamos inconsoláveis? O porquê que nesse momento vivemos inconsoláveis? Já que o Espírito Santo é o nosso consolador. São esses os questionamentos que eu me faço. Mas vamos continuar aqui, porque tem alguns pontinhos. Eu sei, eu sempre falo isso, eu sei que tem alguns irmãos que gostam de anotar, de ter algumas anotações. Então é legal que a gente separe didaticamente para que os irmãos sigam. E fica bem interessante a estrutura desse jeito. Então, nosso primeiro ponto aqui, antes de tudo, devemos nos fazer uma pergunta. O que precisamos para edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha? O que é necessário para que nós venhamos a edificar a nossa vida de uma forma sólida, de uma forma estruturada, para que nada, para que nenhum vento, para que nenhuma tempestade, para que nenhum vírus consiga destruir e consiga derrubar os nossos alicerces? O que é que nós precisamos para alicerçar de uma forma tremenda a nossa casa e a nossa vida? Primeiro ponto, precisamos dar um passo de fé. É necessário seguir a Cristo, é necessário confiar, é necessário. E isso é um passo de fé. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil confiar naquilo que nós não estamos vendo, confiar em algo que nós não estamos apalpando, já que nós somos seres físicos. E temos essa necessidade de confiar em coisas palpáveis, em coisas que a gente pode sentir com os nossos sentidos, ou com a audição, com o olfato, com o paladar, com o que seja, com o tato. Nós precisamos disso. Mas só que como é que nós vamos acreditar em alguma coisa que nós não conseguimos ver? Através da fé. A fé é isso. É acreditar em algo que não é palpável. É acreditar em algo que está por vir em muitas situações, mas é acreditar também em algo que está dentro de nós e que por nossa inteira imaturidade em muitos momentos, nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós.
Ou agimos como aqueles que esqueceram que o Espírito Santo habita dentro de nós? Ou agimos como aqueles que esqueceram que Cristo veio para que nós, nesse mundo, tivéssemos confiança em algo, tivéssemos fé em algo, em alguém vivo? Porque o nosso Cristo, ele não está mais crucificado em uma cruz. Ele não está morto em um sarcófago, ou o que seja, ou um túmulo. Ele não está dessa forma. O nosso Cristo continua vivo. Nós acreditamos em um Jesus vivo. E nós devemos viver como cristãos que acreditam nesse Cristo vivo. Então, meus irmãos, verso 47, vamos fazer a leitura novamente, para vermos como é necessário ter esse passo de fé. Verso 47, Lucas 6, verso 47. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Meus irmãos, quantos de nós apenas têm escutado e não têm praticado? Quantas vezes eu me incluo em tudo isso que eu estou falando. Quantas vezes nós estamos ouvindo a mensagem e parece que ela entra por aqui e sai por cá? Quantas vezes isso acontece? Nós temos que aprender a praticar. Nós temos que aprender a viver aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos. Como eu já falei em outras pregações anteriores, os irmãos já estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas nós cristãos devemos ser um reflexo e uma visão de Cristo nesse mundo, para esse mundo. As pessoas devem olhar para nós cristãos e enxergar Cristo em nossas vidas. Então, meus irmãos, não adianta só ouvir. Nós devemos agir também. É necessário a prática. O próprio Jesus Cristo, no texto, ele nos fala isso, que ele vai falar agora, nesse momento, sobre aqueles que vieram, aqueles que ouviram a palavra, que além de vir, ouviram a palavra, mas também as praticaram. A primeira preocupação do construtor, quando ele monta uma estrutura, é alicerçar essa estrutura de uma forma extremamente profunda. Outro dia eu estava vendo um amigo meu, isso há um tempo atrás, ele estava construindo a casa dele, da esposa, né, e tal, construindo o sonho deles. E eu tive a oportunidade de ir lá na época, ele é engenheiro, e eu tive a oportunidade de ir lá na época em que ele estava começando a construir a casa. Depois eu fui para Itabuna, então a casa foi sendo construída aqui, eu não pude mais ir acompanhando. Mas essa estrutura base, esse começo, eu tenho muito claro em minha mente. Ele, como engenheiro, ele construiu uma estrutura que, gente, era uma estrutura tão sólida, mas tão sólida que era surreal aquilo que ele fez para uma casa. Eu achei que uma estrutura daquela fosse para um prédio. Aí depois ele conversando comigo em alguns momentos, eu perguntei, né, sobre isso, sobre estrutura de casa e tal, isso e aquilo. Ele falando que a parte mais importante é essa estrutura base. São as sapatas da casa que são construídas. Essa estrutura base, essa estrutura firme no chão e profunda, extremamente profunda. Deve ser assim. Porque senão qualquer coisa que acontecer de estrutura da casa começa a ruir, porque a base está ruim. Meus irmãos, hoje vivemos em uma época onde a nossa base cristã, onde muitos cristãos estão sem base nenhuma, onde muitos cristãos estão vivendo uma vida que é única e exclusivamente no achismo. Eu acho que é dessa forma, eu acho que é daquela forma, e não é assim. A nossa vida deve ser consolidada na rocha que é Jesus Cristo. A nossa vida deve ser consolidada na palavra. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu não sei se ainda continua essa mesma prática hoje, porque tem muito tempo que eu não vejo mais a fundação de algumas igrejas. A pedra fundamental ser colocada em algumas igrejas, na estrutura do templo, na construção do templo que eu estou falando. As igrejas, há um tempo atrás, elas tinham esse costume da pedra fundamental, da pedra base, ser uma Bíblia.
Muitos tinham esse costume. Eu lembro quando eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos 9 para 10 anos, eu vi a construção de uma igreja, de um templo, e o pastor estava. Eu fui no culto, isso a minha memória é muito boa para lembrar dessas coisas. Então eu fui em um culto onde estava tendo, era esse culto de fundação da igreja, né, e tal, do templo em si. E o que eles estavam colocando como sendo a pedra fundamental da igreja, a pedra base da igreja, era uma Bíblia. E tal, dentro de uma estrutura toda bonitinha e tal. Meus irmãos, a Bíblia que deve estar dentro do nosso coração não é uma Bíblia fechada, mas sim uma Bíblia aberta, onde nós temos conhecimento acerca da palavra de Deus. E não só conhecimento, mas nós pegamos todo esse conhecimento e colocamos em prática. O que tem acontecido muito hoje é que muitos cristãos têm a Bíblia dentro do seu próprio coração, mas só que fechada. É isso que tem acontecido. Em muitos momentos nós temos que lutar para que essa Bíblia não se feche, para que esse conhecimento não se feche, para que esse conhecimento não fique única e exclusivamente na teoria, como tem sido na vida de muitos. Meus irmãos, eu costumo falar que a nossa vida como cristão deve ser uma vida integral. Nós somos cristãos em período integral. Nós não somos cristãos apenas dentro do templo. Nós não somos cristãos apenas no ambiente igreja. Nós não somos cristãos apenas dentro da comunidade cristã. Nós somos cristãos em todos os lugares. Meus irmãos, as pessoas não vão prestar muita atenção no que você fala. Elas vão prestar atenção no que você faz, na forma como você age em situações, na forma como você se comporta em muitas situações. É dessa forma. As pessoas vão enxergar a Bíblia, não é através de você ler versículos e falar versículos aleatórios. Não é assim. As pessoas vão enxergar a Bíblia, vão enxergar Cristo em sua vida através das suas atitudes. Meus irmãos, isso é tão óbvio, mas só que é necessário falar o tempo inteiro sobre isso, porque parece que nós esquecemos. E nós vivemos uma vida como se tivéssemos esquecido disso. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu recebi alguns tapas assim na cara, né? A própria Bíblia acaba dando umas porradas assim na gente. E eu falo, meu Deus, eu preciso estar relembrando o tempo todo isso. A forma como eu me comporto em situações. A forma como eu me porto em algumas situações. A forma como eu estou agindo. Essa é uma das mensagens fortíssimas que as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade cristã, da nossa comunidade de fé, observam em nossas vidas e nos olham como sendo pessoas diferentes. É através das nossas atitudes. Eu conheço muitos que falam, mas na hora de agir, na hora de se comportar da forma como falam, eu conheço pessoas extremamente, são diplomatas, né, e tal. Agem tudo na diplomacia e tal, mas aperte ele no canto e veja como é que ele age. É aí que nós começamos a ver se o que realmente é pregado, se o que realmente é falado, é aquilo que a pessoa realmente vive. Nós temos que viver o Evangelho. Essa é a realidade. Nós não podemos apenas viver um evangelho fictício, um evangelho teórico. Nós vivemos um evangelho prático. Essa deve ser a vida dos cristãos. E o porquê que nós não estamos vivendo um evangelho prático? O porquê que nós estamos vivendo apenas em teoria em muitos momentos? O porquê que em um momento de crise, em um momento de dificuldade, nós agimos como se nossa casa não tivesse nenhuma estrutura? O porquê que nós agimos assim?
Talvez seja porque nós esquecemos, em muitos momentos, qual é o Deus que nós servimos. Nós esquecemos, em muitos momentos, o tamanho do Deus que nós servimos. Nós esquecemos, em muitos momentos, a força que esse Deus tem. Nós esquecemos até que esse Deus está aqui, nesse momento, na casa de cada um que está assistindo essa live. Nós esquecemos disso. Nós nos comportamos como se Deus estivesse tão distante, como se Deus não estivesse olhando para nada que está acontecendo aqui. Meus irmãos, devemos mudar a nossa visão acerca de Deus e voltar a estruturar a nossa base acerca de Deus, estruturar as nossas raízes, para que nesses momentos de dificuldade nós não venhamos a esquecer completamente de que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus eficaz, a um Deus gigantesco, a um Deus que não há nem condições de mensurarmos a força, o poder, o agir desse Deus em nossas vidas. Temos que voltar a estruturar essa mente acerca de Deus. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus não está morto. Muitos tentaram matar Deus, mas o nosso Deus não está morto. O nosso Deus continua vivo. O nosso Deus continua agindo em momentos que nós nem conseguimos observar que Ele está agindo. Meus irmãos, é um milagre estarmos vivos. Meus irmãos, é um milagre estarmos respirando em um momento onde há pessoas sufocadas, em um momento onde há pessoas entubadas em UTIs, que não tem mais nem lugar onde colocar essas pessoas. É um milagre estarmos bem, independente das circunstâncias. Estamos vivos, estamos respirando, acordamos de manhã e conseguimos olhar para algum de nossos entes queridos. Conseguimos fazer uma live, conseguimos nos comunicar. Não é físico, mas só que mesmo assim nós conseguimos nos ver de alguma forma. Eu falei numa pregação antiga, em um dia atrás, sobre isso. Se nessa época nós estivéssemos na época do celular de 4 chips, até brinquei em relação a isso. Imagine o terror que seria na vida de muitos. Não ter internet, não ter como se comunicar, estar isolado dentro de casa e não ter o que fazer, além de uma televisão, que era o que muitos tinham. E mesmo assim, alguns nem tinham isso, tinham apenas um rádio em casa. Meus irmãos, estamos em uma época que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas que estamos passando, ainda estamos vivendo em uma época de regalias. Meus irmãos, tem internet em casa para acompanhar uma live, poder telefonar para algum irmão sem gastar crédito pelo WhatsApp. Meus irmãos, olha as regalias que nós temos. Mas mesmo assim, mesmo com Deus tendo nos dado o fôlego de vida nessa manhã, mesmo Deus tendo nos sustentado até aqui, mesmo Deus tendo nos dado tudo o que nós temos, mesmo Deus tendo nos dado até esses mimos, que é um celularzinho, um computador, uma internet, porque tudo isso foi Deus que te deu. Nada foi conquistado só com o seu próprio braço. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Até a roupa que você está vestido, até o cabelo que você ainda tem na cabeça, alguns têm menos como eu, mas até o cabelo que você tem na cabeça, até o fio da barba, tudo foi Deus que te deu. E mesmo assim, nós agimos como filhos ingratos, que a todo momento estamos esbravejando que Deus nos abandonou, que Deus abandonou a nossa nação, que Deus esqueceu da gente, que Deus está nos punindo.
Meus irmãos, devemos voltar a estruturar nossa base de conhecimento acerca de Deus. Devemos voltar a estruturar a nossa linha de pensamento acerca de Deus. Vamos para o nosso segundo ponto da mensagem dessa manhã. Segundo ponto. Precisamos de uma boa base e alicerces extremamente profundos. Vamos fazer a leitura do verso 28. Lucas 6, verso 28. Jesus primeiro nos fala que eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Depois ele vai falar como é que essas pessoas são. Verso 48, perdão. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em cima de uma rocha firme. Meus irmãos, o quão fundo nós temos cavado? O quão profundo nós temos cavado? O quão profundo nós estamos nesse conhecimento acerca de Deus? O quão profundos nós estamos nesse contato com Deus? O quão aprofundado nós estamos na leitura da palavra? O quão aprofundados nós estamos no conhecimento acerca da palavra de Deus? O quão aprofundado nós estamos em nosso relacionamento com Deus? O quão profundo nós somos em nosso relacionamento com Cristo? Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa vida de busca? Como tem sido a nossa vida de aprendizado? Será que nós temos ficado apenas na superfície? Ou nós temos nos aprofundado? Será que nós temos vivido apenas em uma superfície? Será que apenas a leitura no domingo, a leitura da Bíblia no domingo, tem nos satisfeito? Tem sido necessário, tem sido o que dá para fazer? Será que apenas essa leitura aqui de manhã, que nós lemos alguns versículos e alguns textos bíblicos, tem sido a leitura que você faz durante a semana? Será que é só isso? Será que só isso é o suficiente? Eu acredito que não. Será que só estar aqui assistindo a live, não orar, não jejuar, não buscar a presença de Deus, é o necessário? Será que é só isso? É o suficiente? Acredito que não. Meus irmãos, devemos cavar fundo, devemos nos aprofundar, devemos mergulhar profundamente nessa infinitude que é o nosso Deus. Devemos mergulhar profundamente. Devemos nos aprofundar a cada dia no conhecimento acerca do nosso Deus. Devemos nos aprofundar a cada dia no contato que temos com o nosso Deus. Meus irmãos, a oração tem se tornado escassa na vida de muitos cristãos. A vida de oração. Eu sei que orar em público, em voz alta, às vezes pode ser uma dificuldade para alguns irmãos. Alguns irmãos têm essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, particularmente, de falar em público, de me pronunciar. Eu tenho essa dificuldade. Posso parecer comunicativo, falante, mas, meus irmãos, se não fosse Deus em minha vida, o negócio ia ser complicado. Eu sempre fui dos bastidores. Eu sou aquele que ficava com o violãozinho ali, me escondia atrás daquele instrumento. Aquilo era a minha muleta. Meus irmãos, eu sei que existe essa dificuldade na vida de muitos, de orar em voz alta para que outras pessoas escutem. Mas, meus irmãos, a oração é uma conversa com Deus. Meus irmãos, o quão difícil é você conversar com uma pessoa, com um ser humano,
que você não tem muito contato, que você não tem muito conhecimento, que você não sabe como é que aquela pessoa age, que você nunca viu. É difícil, né? Você ter uma conversa muito longa com uma pessoa assim, que você não conhece direito, que você não tem nenhuma afinidade, que você não tem nenhum contato. Muitos cristãos têm agido com Deus dessa forma, como se Deus fosse um estranho. Meus irmãos, quanto mais contato nós temos com Deus, quanto mais proximidade nós temos com o nosso Deus, mais fácil fica para conversar com o nosso Deus. A oração é uma conversa. Eu aprendi isso em casa com meus pais, me ensinando a orar e tal. Converse com Deus. Direto mãe falava isso. Converse com Deus, converse. É uma conversa. Muitos têm dificuldade de orar porque não têm mais proximidade com Deus. Muitos têm dificuldade de orar porque não têm mais intimidade com Deus. Porque nem conhecem mais o Deus que serve. Acredito que a única oração necessária, a única oração que dá para fazer naquele momento e tal, isso e aquilo, é a oração de algum irmão pela sua vida. Ou a oração que é feita em uma live ou em um culto. Não é assim, meus irmãos. Voltemos a estruturar a nossa base, que não gira apenas em torno do conhecimento acerca do nosso Deus, mas da nossa intimidade com esse Deus. Deus é um Deus o nosso Deus é um Deus relacional. Nós precisamos ter uma relação com Ele. Eu sei que Deus não precisa de mim. Eu tenho essa total certeza. Deus não precisa de Paulo Júnior. Não há necessidade. Deus não tem necessidade nenhuma de mim. Ele não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. E eu tenho que sempre estar trazendo isso à minha memória. Porque em muitos momentos eu posso colocar como se Deus precisasse de mim. Como se Deus precisasse correr atrás de mim. Eu sou uma simples criatura. Frágil. Que foi atravessar a rua e torceu o tornozelo anteontem. Eu sou isso. Frágil. Sou eu que preciso de Deus. Não é Deus que precisa de mim. Sou eu que preciso manter uma relação próxima com Deus. Sou eu que preciso tentar estruturar o meu conhecimento e a minha proximidade com Deus. Através da oração, através da busca, através do aprofundamento nesse relacionamento com Deus. Então, meus queridos, voltemos o nosso olhar para o Deus que tem suprido tudo em nossas vidas. Voltemos o nosso olhar para o Deus que tem sido a base estrutural da nossa vida. E não venhamos a agir como... Vamos fazer a leitura aqui agora, já chegando à nossa conclusão. Do verso 49, vamos fazer a leitura? Não sejamos como esses que nós vamos ler aqui agora. Verso 49, Lucas capítulo 6, verso 49. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre a areia, sem alicerces. Quando a água abater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Não vamos transformar as nossas vidas em uma pilha de ruínas, meus irmãos. Vamos nos estruturar, vamos buscar conhecer a Deus. Meus irmãos, é uma luta árdua. É todos os dias. Se nós ficarmos sem orar um dia, você não sabe o peso que é isso sobre sua vida. Meus irmãos, precisamos orar todos os dias, viver em constante oração. Se não tivermos uma vida de oração, acredito que até vigiar seja difícil. Meus irmãos, vamos nos manter atentos. Eu sei que tudo hoje, isso não é de agora. Há um tempo atrás o problema era o jornal. Há outro tempo o problema eram os primeiros carros, que era a manivela. Há um tempo atrás o problema era a roupa e tal, e por aí vai.
Hoje nós temos algumas coisas que continuam nos distanciando de Deus a todos os momentos. Meus irmãos, só um segundinho, eu não sei se está vazando aqui no microfone, mas passou um carro aqui fazendo muita zoada aqui na rua. Eu vou dar um tempinho aqui, esperar ele passar, não sei se está vazando no microfone. Pronto, passou. Pois é, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que desde muito tempo atrás vem tentando tirar de todas as formas a nossa atenção, que nós deveríamos dar e deixar muito claros que existe esse tempo que é dedicado a nosso relacionamento com Deus. Hoje existe o WhatsApp, hoje existe o Instagram, existe o Facebook, que em muitos momentos tem afastado muitos cristãos de Deus. Não tem aproximado. Sabe por quê? Porque muitos têm a Bíblia no celular. Eu, quando eu vou ler a Bíblia no meu celular, eu coloco no modo não perturbe. Porque aí nenhuma das mensagens, enquanto eu estou lendo a Bíblia no celular, nenhuma das mensagens fica me notificando. Mas tem muitos que deixam as notificações ligadas. Então, leia um versículo. Um irmão da própria igreja, da própria comunidade, manda uma mensagem. Aí você vai ler a mensagem que o irmão mandou. Já perdeu totalmente o fio da meada que você estava lendo na Bíblia. Já começa a juntar uma mensagem. Às vezes, talvez, em muitos momentos, nem volte para a Bíblia. Meus irmãos, se eu não colocar meu celular no modo não perturbe, isso acontece comigo também. Se eu estiver lendo a Bíblia, o que aparece de gente mandando mensagem, meus irmãos, e assim nós estamos vivendo em um mundo que tem tentado tirar a nossa atenção, tem tentado nos tirar do foco principal, que é o nosso relacionamento com Deus, o tempo inteiro. Muita gente culpava um tempo atrás os meios de comunicação, ou um jornal impresso, ou então a televisão. Hoje muitos culpam a internet. Daqui a um tempo, muitos vão culpar outra coisa que está por vir, que eu não sei porque não tenho noção do que está por vir. A tecnologia está avançando de uma forma tão rápida que a gente não tem nem mais noção de nada. Sempre vai vir alguma coisa para tirar a nossa atenção. Mas nós devemos criar estratégias para que a nossa atenção continue firmada na rocha que é o próprio Cristo. Nós precisamos montar estratégias sempre. A minha é uma estratégia simples de colocar o celular no modo não perturbe. Ou então de quando vou ler a Bíblia, estou com a Bíblia impressa em mãos, desligar a televisão, ou então botar só uma musiquinha de fundo, instrumental, porque se for com a letra, eu começo a prestar muita atenção na letra da música. Então, mais uma dica aí para os irmãos. Coloca a música instrumental, bem baixinha. Pois é, meus irmãos, criem estratégias para que nossa atenção, para que o nosso foco nunca seja redirecionado para aquilo que ele não deveria ser redirecionado. O nosso foco deve estar sempre em Deus. O nosso foco deve estar sempre no nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento deve transparecer nas nossas atitudes. É aí que está. Tem muita gente que fala que é difícil ser cristão. Em muitos momentos é um pouquinho complicado. Porque nós vivemos uma vida prática. Nós somos cristãos em período integral. Ou deveríamos ser cristãos em período integral. Nós deveríamos, em um momento de crise como esse, estar com a nossa fé firme e forte em Deus. Nós deveríamos estar com a nossa esperança firme e forte nesse Deus. Ele é que nos traz esperança. Mas por que nós não fazemos como Jeremias e trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança? Por que insistimos em continuar trazendo à nossa mente apenas o que nos derrota, apenas o que nos derruba, apenas o que mina as nossas estruturas? Meus irmãos, a caminhada é árdua. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que atravessar o mar ia ser fácil. Ninguém falou que chegar no outro lado ia ser fácil.
Mas só que Cristo falou, sabe o quê? Nesse mundo, nessa caminhada, nessa viagem que estamos fazendo, nós teremos aflição. Mas devemos ter bom ânimo, porque o próprio Cristo já venceu esse mundo. O próprio Cristo já venceu todas essas lutas. O próprio Cristo já venceu tudo isso. Então, meus irmãos, devemos trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Devemos lutar para que a nossa estrutura continue firme, bem construída, aprofundada nessa rocha, firme e forte. E devemos lutar também para que em alguns momentos de dificuldade não venhamos a agir como o tolo que construiu a casa sobre a areia. Meus irmãos, essa é a mensagem dessa manhã. Espero que Deus aplique essa mensagem no coração de cada um de vocês. Sei que é uma mensagem que muitos já ouviram. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas eu preciso estar trazendo à minha memória sempre isso. Eu preciso sempre estar trazendo à minha memória essa necessidade de me aprofundar, de criar uma estrutura profunda em Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na sua presença mais uma vez, para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, lhe agradecer pelo fôlego de vida, lhe agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, meu Deus. Lhe agradecer também pelas suas misericórdias, meu Deus, já que em muitos momentos nós somos tão ingratos, já que em muitos momentos nós não conseguimos nem agradecer o que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Continue nos dando força, continue alimentando a nossa fé, Senhor. Continue nos dando base para que nós venhamos sempre a consolidar a fé que nós temos em Ti, meu Deus. Continue nos direcionando, continue direcionando o nosso pastor, continue direcionando a nossa liderança, continue direcionando os pastores desse país, Senhor, para que eles não venham a se vender com tanta facilidade como muitos têm se vendido, meu Deus. Continue abençoando os governantes. Nós sabemos a estrutura corrupta que existe nesse país, meu Deus, que parte da casa de cada um eleitor e chega lá em Brasília, meu Deus. Continue nos livrando de todo o mal, Senhor. Continue nos dando consciência acerca de uma vida prática. Continue nos dando consciência acerca de uma vida cristã prática, meu Deus. Para que em todos os momentos nós venhamos a nos autopoliciar, meu Deus. Para que nós venhamos a ter testemunho de vida, coisa que quase não tem sido mais falado hoje, meu Deus. Continue nos direcionando, continue nos abençoando, abençoando a estrutura da Igreja Batista Califórnia, Senhor. Abençoando a estrutura da nossa comunidade, que é uma estrutura firmada em Ti, meu Deus. Que é uma estrutura firmada na Sua palavra, meu Deus. Mas continue nos estruturando, continue nos direcionando, continue botando em nossos corações a necessidade de nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor, meu Deus. Continue colocando no nosso coração a necessidade e a ânsia de estar próximo do Senhor, meu Deus. A necessidade de estar perto de Ti, meu Deus. Continue nos abençoando, fortalecendo a nossa vida de oração, fortalecendo a nossa vida de comunhão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É impressionante, né? Como a mensagem do Evangelho, ela sempre é atual. Mesmo sendo uma mensagem que foi pregada há mais de um ano atrás, né? Eu fui muito edificado nessa noite também, me assistindo. É uma coisa que é muito rara de eu acabar fazendo, entendeu? Sempre prego e as pregações apenas vão, né? E sempre vem novas mensagens e tal. Então parar para me assistir aqui também foi muito edificante para mim. E que a cada dia venhamos a ser mais edificados na rocha, que é o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Que a cada dia venhamos a nos dedicar mais nesse processo de santificação, para que a cada dia venhamos a nos tornar mais próximos de Cristo e ter Deus em nossa vida de uma forma muito mais visceral a cada dia, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, entra na sua presença mais uma vez nessa noite, Senhor, para lhe agradecer pela mensagem que foi pregada nessa noite,
lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, e que a cada dia, meu Deus, o Senhor venha a se tornar mais importante em nossas vidas, Senhor. Abençoe a vida de todos aqueles que estão aqui assistindo a esse vídeo no YouTube. Abençoe a vida dos irmãos também que fazem parte desse pequeno grupo, que estão no WhatsApp, que podem vir assistir posteriormente essa mensagem. Que o Senhor sempre esteja nos dando forma, nos possibilitando espalhar o Evangelho a toda criatura, Pai. E que a cada dia o Senhor continue nos edificando para que nós venhamos a nos tornar melhores mensageiros da sua mensagem, Pai. Daquela mensagem genuína, daquela mensagem verdadeira acerca do seu Filho, Jesus Cristo, em nossas vidas, Pai. Continue nos direcionando, nos abençoando, nos dando uma boa noite, um dia abençoado amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Podem comentar aqui no vídeo, coloque o seu comentário, coloque o seu amém, assista ao vídeo. Se quiser compartilhar também, compartilhe esse vídeo. E é sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos. Até a próxima sexta-feira. Um forte abraço. Até mais.